Bom dia, eu sou Luiz Pedro, residente do primeiro ano do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Guiar. Nesse slide a gente vê à esquerda o nome dos nossos preceptores, o Dr. Salame sendo o chefe do serviço, e à direita o nome dos residentes. Esse é o complexo hospitalar, composto pelo hospital, a maternidade, o cérebro e a hemorria, e os dados de 2013 contemplaram 708 neurocirurgias pelo nosso serviço. Bom, o tema da aula de hoje são os abscessos cerebrais. Bom, primeiro vamos definir os fatores de risco dos abscessos cerebrais. O mais importante são as anormalidades pulmonares, principalmente as infecções e depois as fístulas arteriovenosas. Doenças cardíacas cianóticas congênitas também podem contribuir para o aparecimento, endocardite bacteriana, traumas penetrantes na cabeça, sinusites crônicas ou otite média, além da AIDS. Os vetores. Até 1980, o vetor mais comum era através da disseminação por contiguidade, principalmente através dos seios paranasais, como mostrado nessa tomografia de crânio com contraste, que mostra um abscesso cerebral devido a uma continuidade dos seios da face, frontal, esfenoidal e maxilar ocupado. Após isso, da década de 80, a disseminação hematogênica ganhou mais importância, sendo que as referências variam um pouco, mas de 10 a 60% dos casos, você não vai conseguir identificar uma fonte ou vetor dessa infecção. Vamos começar primeiro falando da disseminação hematogênica. Na disseminação hematogênica, o tórax é a mais comum. De 10 a 50% dos casos, os abscessos são múltiplos. Em 25% dos casos você não vai identificar a origem deles. Nos adultos, a principal fonte são os abscessos pulmonares. E nas crianças são as doenças cardíacas congênitas, principalmente a tetralogia de Fallot. Fístulas arteriovenosas pulmonares, como na doença de Oswald Weber-Rendu. Endocardite bacteriana é uma causa rara, mas possível de fazer abscesso cerebral. Abscessos dentários, além das infecções no trato gastrointestinal através do plexo de Babson, que normalmente fazem abscesso mais na parte posterior do cérebro. A disseminação por contiguidade. Na disseminação por contiguidade, a sinusite purulenta é a principal causa, sendo que as infecções no ouvido médio e no seio mastoide vão fazer infecções, abscesso cerebelar e no lobo temporal. Uma sinusite frontal etimoidal vai fazer abscesso no lobo frontal. E uma sinusite esfenoidal vai fazer abscesso no lobo temporal, geralmente. Quando da disseminação odontogênica, você tem principalmente no lobo frontal, ela raramente pode ser dada através de disseminação hematogênica. Pode aparecer também após trauma craniano penetrante ou procedimentos neurocirúrgicos, também é uma via contígua. E os patógenos. Dentre os patógenos, os streptococcus são os micro-organismos mais frequentes, pensando já nessas causas de abscessos pulmonares, que contribuem para os abscessos cerebrais. As culturas de abscessos cerebrais, em até 25% dos casos, vão ser estéreis. Você, para tratar até da terapêutica, você deve fazer uma correlação de onde você espera ser a fonte da infecção com o patógeno ali geralmente encontrado. No caso da sinusite frontoetimoidal, você vai pensar em streptococcus de forma geral. Em caso de otite média, mastoidite, abscesso pulmonar, você vai pensar em múltiplos organismos, múltiplos germes. Em caso de pós-traumático, os estáfilos ganham importância. Quando se pensa em odontogênica, você sempre tem que lembrar do actinomyces. Após procedimento neurocirúrgico, os estáfilos também são os mais importantes.
Imunocomprometido, sempre lembrar da infecção fúngica, então sempre contemplar antifúngicos, né, na prescrição. E em caso de lactentes, os gram-negativos ganham importância, até pela passagem no canal perineal. O quadro clínico. O quadro clínico é variável, você não vai ter um sintoma específico do abscesso. A maioria dos sintomas que você vai ter vão ser decorrentes do edema circunjacente ao abscesso. Você pode ter hipertensão intracraniana, que vai ter os sintomas de hipertensão intracraniana, como náuseas, vômitos, cefaleia, letargia. Pode ter hemiparesia ou crise convulsiva. Exames complementares. Quando você faz o exame do sangue, normalmente você vai pesquisar os leucócitos podem estar normais ou discretamente aumentados. A hemocultura sempre é feita, porém é um exame de baixa sensibilidade. Porém, quando positiva, é um fator que influencia muito favoravelmente na antibiótico-terapia guiada para esse germe encontrado. A PCR é um exame com uma sensibilidade alta, porém a especificidade é um pouco mais baixa. A VHS em geral é normal. Sobre a punção lombar, deve ser evitada e vão causar alterações inespecíficas. A gente vai comentar um pouco mais à frente. Sobre a tomografia de crânio, é o principal exame de imagem solicitado. Você normalmente vai observar, como na figura em anexo, uma captação de contraste com realce em anel, que vai te dar sensibilidade de aproximadamente 100%. A sensibilidade é alta, porém não é totalmente específico. Outras condições podem dar esse realce em anel, como a neurotoxoplasmose, linfomas, metástases cerebrais, alguns tumores, podem dar esse realce em anel, por isso não é específico do abscesso cerebral. Outro exame importante é a ressonância magnética. Na ressonância magnética, a gente observando as sequências em T1 e T2, a gente vê algumas diferenças. A gente vai comentar depois sobre os estágios, mas só para ter uma noção agora, no caso da cerebrite, em T1 você vai observar ela hipointensa, em T2 uma hiperintensidade, um intersinal. Na fase já capsular, no centro você observa um sinal baixo em T1, uma cápsula discretamente hiperintensa, com edema perilesional com sinal baixo. Já em T2, o centro ele vai ser iso ou hiperintenso, uma cápsula escura devido já à formação de colágeno e um edema perilesional com intersinal. Os exames de imagem. Você pode fazer a espectroscopia quando da realização da ressonância, em que você pode observar aminoácidos, acetato ou lactato vão contribuir para o diagnóstico. Você também pode fazer uma cintilografia com leucócitos marcados, que é um exame com sensibilidade e especificidade de aproximadamente 100%, porém é um exame que você tem baixo acesso a ele. Como avaliação adicional, você pode pesquisar o tórax através de um raio-x ou tomografia, sempre pensando naquela questão de abscesso cerebral. E o ecocardiograma. Ele cita o ecocardiograma, mas vale lembrar que a endocardite não é uma fonte comum. Então, nem sempre você vai solicitá-lo. Agora a gente vai falar um pouco dos estágios do abscesso cerebral. É um fator determinante para a gente determinar tanto da terapêutica, como saber do comportamento desse abscesso. O estágio inicial, o estágio 1, é o da cerebrite prematura, que surge geralmente entre o primeiro e terceiro dia da infecção. Você vai observar uma infecção e inflamação inicial, uma demarcação fraca do cérebro circundante e alterações tóxicas no neurônio, infiltrados perivasculares, ou seja, ainda é meio inespecífico. E quando dá punção aspiradora através de agulha, você vai ver que a resistência é uma resistência intermediária.
Já no estágio de cerebrite tardia, que vai surgir entre o quarto e nono dia, você vai ver a matriz reticular, que é o precursor colagenoso da cápsula, e o centro necrótico em desenvolvimento. É o estágio em que você não vai ter nenhuma resistência à passagem da agulha. No caso da cápsula prematura, que é o estágio 3 dos abscessos, que surge geralmente entre o 10º e 13º dia, você já vai ter a formação de neovascularização, um centro necrótico com rede reticular e também um estágio em que não há nenhuma resistência à agulha aspiradora. Já no estágio de cápsula tardia, que geralmente é após o 14º dia de abscesso, você vai ter já a cápsula colágena formada com centro necrótico e gliose ao redor da cápsula. Nesse estágio, você vai ter uma resistência muito firme à agulha, podendo até o abscesso estourar durante a penetração pela agulha fina. O tratamento. Agora a gente vai sempre tentar correlacionar esse tratamento com o estágio do abscesso e também o patógeno, o principal patógeno que você vai desconfiar quando você desconfia da fonte da infecção. Então você pode fazer a drenagem ou excisão cirúrgica, corrigir a fonte primária e o uso prolongado de antibiótico. A literatura descreve um período de 6 a 8 semanas, podendo ser seguida por um uso de antibiótico oral por um período de 4 a 8 semanas. Você sempre deve coletar amostras para identificar o patógeno, seja ela uma hemocultura, seja por punção, sempre preferencialmente antes da antibiótico terapia, lembrando que isso sempre aumenta a sensibilidade. O tratamento clínico é um tema bastante controverso. Normalmente ela está associada aos estágios iniciais da formação do abscesso e geralmente a falha ela vai se dar pelo suprimento sanguíneo insuficiente, além das condições ácidas devido às condições inflamatórias que promovem a condição ácida dentro do abscesso. Isso neutraliza o efeito do antibiótico. O tratamento clínico ele é mais bem indicado nos estágios iniciais, ou seja, nos estágios cerebrite. Quando você tem abscessos menores do que 3 centímetros, quando os sintomas são menores ou iguais a 2 semanas, já pensando nesses estágios iniciais, e sendo que a melhora clínica efetiva vai se dar geralmente na primeira semana. Você pode considerar o tratamento clínico, não é o principal, mas você pode considerar quando o paciente tem um risco cirúrgico proibitivo, você tem abscessos múltiplos, em especial abscessos múltiplos pequenos, você vai ter um acesso difícil à cirurgia, ou quando houver ependimite ou meningite concomitante. O tratamento cirúrgico. Quando você vai preferir o tratamento cirúrgico? Quando você tem um efeito de massa significativo, quando você vai ter uma dificuldade para a obtenção de diagnóstico, principalmente em adultos, em que o diagnóstico diferencial e muitas vezes não é muito fácil. Quando da proximidade de ventrículos, pela possibilidade de supuração para dentro dos ventrículos, fazendo uma ventriculite, né, que é uma condição de alta mortalidade. Quando você tem evidência de hipertensão intracraniana para descomprimir, quando você tem condição neurológica insatisfatória no paciente, quando de abscessos traumáticos associado à presença de materiais estranhos, devendo sempre retirar esses materiais estranhos. Em caso de abscessos fúngicos também, você prefere a intervenção cirúrgica, abscessos multiloculados e na impossibilidade de obtenção de imagem para acompanhamento naqueles pacientes de segmento difícil. Quando você vai iniciar um tratamento clínico, optar por converter para o tratamento cirúrgico. No caso em que o paciente houver uma deterioração neurológica, você estiver vendo através dos exames de imagem que o abscesso está progredindo na direção dos ventrículos, quando depois de 2 semanas do tratamento o abscesso tiver aumentado de volume, ou depois de 4 semanas esse abscesso não tiver reduzido.
Manejo específico. A gente vai sempre fazer hemocultura, como já foi citado, iniciar a antibiótico terapia após a biópsia. O anticonvulsivante, ele sempre deve ser feito quando o paciente já tiver tido uma crise convulsiva, porém o uso profilático ainda é um tema um pouco controverso. E o uso de esteroides a gente vai destrinchar um pouco mais à frente. Nos casos dos antibióticos, o esquema antibiótico padrão envolve a vancomicina para cobrir os estafilococos, associado a uma cefalosporina de terceira geração, geralmente uma cefuroxima ou uma cefalotriaxona, podendo ou não estar associado ao metronidazol, cloranfenicol ou a rifamicina, dependendo do germe que você está pensando. Em caso da cultura não revelar estáfilo, você já pode substituir a vancomicina pela penicilina G em dose alta. Em caso se a hemocultura tiver apenas streptococcus, você pode retirar tudo e fazer apenas a penicilina G em alta dose. Em caso de alguns fungos, como criptococcus, aspergillus ou cândida, você pode fazer anfotericina B, tanto a lipossomal como a forma normal dela. No caso da toxoplasmose, o esquema preconizado é da sulfadiazina com pirimetamina, sempre associado ao ácido folídeo. Os antibióticos devem ser feitos de 6 a 8 semanas. Isso é um fator importante, sempre interromper depois desse tempo se o paciente tiver melhora clínica. Não esperar uma melhora tomográfica por parte do paciente, porque algumas modificações podem permanecer, como a neovascularização. A melhora na tomografia vai sempre suceder a melhora clínica do paciente. Então, em alguns casos, você pode optar por reduzir esse tempo de antibiótico e após o uso do período de antibiótico terapia venosa, você pode suceder com o uso de antibiótico oral. Sempre pensando nessa questão que em 5 a 20% dos casos, em até 6 semanas, esse abscesso pode recorrer. Então, o uso de antibiótico oral é mais pensando na recorrência. No caso dos esteroides, ele tem sua importância porque ele atua reduzindo edema e diminuindo a possibilidade de evolução para o encapsulamento fibroso, ou seja, para os estágios mais tardios em que o tratamento clínico já não é eficaz. Por outro lado, eles diminuem a penetração de antibiótico no abscesso, podem causar uma imunossupressão que é prejudicial em termos de um processo infeccioso ativo, e ele deve ser feito unicamente em pacientes com evidências clínicas e imagem de deterioração com efeito de massa acentuado por um período curto de tempo, até abordagem cirúrgica. O acompanhamento por imagem deve sempre ser avaliado o grau de realce anular, o grau de edema, tudo isso você deve preconizar uma diminuição desses fatores. O efeito de massa deve diminuir e diminuir também o tamanho da lesão, que geralmente ocorre em 1 a 4 semanas. No caso da aspiração por agulha, é um tratamento que em até 70% dos casos precisa ser repetido. Ele pode ser seguido de excisão cirúrgica, principalmente nos abscessos multiloculados, e sempre o trajetório deve ser selecionado para minimizar o comprimento do cérebro em que vai ser abordado, e sempre evitando de atravessar tanto os ventrículos por conta da ventriculite, como lesões cutâneas ou seios paranasais, no sentido de evitar a transposição de genes para outras áreas do cérebro. Em caso de abscessos múltiplos, você vai preferir fazer a aspiração através de lesões com diâmetro superior ou igual a 2,5 centímetros, nas lesões que causam efeitos de massa significativo ou lesões que estão em fase de crescimento. A excisão deve ser feita somente durante a fase crônica, ou seja, quando a cápsula já está bem definida.
com anel fibroso formado. Em alguns casos, o período de antibiótico pode ser reduzido após a excisão e é indicado em caso de abscessos associados a corpos estranhos e para a maioria dos abscessos monocárdio. No caso de abscesso fúngico, multiloculado ou lesões resistentes, é o tratamento de escolha também. E qual que é o resultado esperado? O que se observou é que a TC foi um grande divisor de águas no tratamento dos abscessos cerebrais. Na era pré-TC, a mortalidade chegava a 60% em alguns grupos de estudo. Na era da tomografia já, esses índices alcançam até 10% na bibliografia estudada. As lesões neurológicas que podem haver, no caso, chegam a 45%, crises tardias que podem ser focais ou apenas generalizadas em até 27% dos casos, e outro déficit focal que pode acontecer em paralisia, que pode ocorrer até 29% dos casos. Bom, é isso.